Código de Processo Penal garante que ninguém pode ser julgado sem a presença de um advogado. E a Constituição Federal garante que o Estado deve oferecer assistência jurídica gratuita a todas as pessoas que não possam pagar. E quando os advogados da Defensoria Pública não são suficientes para atender à demanda, como que fica essa situação? Esse é o tema do Saiba Mais de hoje. E quem responde essa e outras perguntas sobre esse assunto é o presidente do Tribunal de Ética da OAB Seccional do Distrito Federal, Eric Bezerra. Olá, tudo bem? Tudo bem. Para começar a nossa entrevista, como que fica essa situação quando a Defensoria Pública não consegue atender a demanda? Normalmente, nas comarcas onde existe uma quantidade mínima de advogados públicos ou que não exista um posto, uma unidade da Defensoria Pública, o juiz da comarca nomeia advogados existentes que militam naquela comarca para que esses advogados atuem naqueles processos na qual se faz necessária a presença de um advogado. E aí esses advogados são convocados pelo juiz e o juiz naquela hora determina, dá inclusive um tempo para que o advogado possa ter acesso ao processo, ler o processo, para exercer a melhor defesa daquela pessoa da qual não tem condições de contratar um advogado. São chamados advogados dativos, não é isso? O nome que se dá a esse tipo de advogado nomeado é o advogado dativo. E quem escolhe o advogado dativo? Só o juiz pode escolher? É o juiz da comarca. É um juiz que não tenha condições de, através da Defensoria Pública, encontrar um defensor público para defender aquele assistido, aquela pessoa necessitada que precisa de um advogado para exercer o direito que ela pleiteia no judiciário. E quem paga os honorários do advogado nesse caso? Em alguns estados, as defensorias elas têm autonomia administrativa em alguns estados e, na verdade, está fixado dentro da Defensoria Pública ou até pelo próprio juiz, quando não existe fixação de honorários na Defensoria Pública, o juiz determina qual é o valor que o advogado tem que receber, de repente do percentual da causa, e às vezes, quando a causa não tem valor econômico, o juiz fixa um honorário e o Estado tem que pagar aquele advogado pelo trabalho, pelo serviço prestado de forma assistindo a população mais carente. E como que esse valor é fixado? Como que esse valor é definido? Existe uma tabela de honorários, a Defensoria tem a tabela dela de honorários e a OAB também tem uma tabela de honorários. Quando as defensorias, não existe essa tabela dentro das defensorias públicas, na atuação de defensores dativos, o juiz utiliza a tabela da OAB para a remuneração do Estado, que o Estado irá pagar àquele advogado que atuar naquelas ações. Então, vamos deixar bem clara a diferença entre um advogado dativo e um defensor público. Tem diferença ou eles acabam tendo o mesmo papel? Na verdade, tem o mesmo papel. O nome, a nomenclatura é que é diferente. E a figura do defensor público, ele é um empregado do Estado. Ele é um advogado que é contratado pelo Estado para exercer a defesa dos menos assistidos. E o defensor dativo se encaixa nessa mesma situação, sendo que ele não é concursado, não vem através de um concurso público, não é remunerado pelo Estado e só atua nos casos em que não houver a presença da Defensoria Pública. Então, por isso que se dá o nome de defensor dativo. E o advogado que tem interesse em atuar como advogado dativo, como que ele manifesta esse interesse e como que ele deve fazer? Na verdade, o advogado ele não se manifesta nesse caso. Na verdade, o juiz, quando sente a necessidade, pela ausência de um defensor público em determinado processo, o juiz convoca os advogados ali presentes, que estejam na comarca ou que estejam no fórum até, verificando seus processos, para atuarem naqueles casos em que haja necessidade absoluta de um advogado defendendo a parte que está naquele processo. Nesse caso aí que o senhor acabou de dizer, qual que é o procedimento? Normalmente o juiz entra em contato com a OAB local da subseção da qual tem o advogado. A OAB ela escala, né? Ela entra em contato com um advogado daquela localidade e pede que o advogado se desloque até o fórum para prestar assistência jurídica que aquele menos assistido está precisando naquela comarca. O senhor acabou de falar aí sobre a OAB, né? Então a OAB também indica advogado da ativa para trabalhar nesses casos. A OAB indica, ela coloca à disposição do juiz um advogado dentro dos quadros da OAB para que esse advogado atue na condição de defensor dativo.
O advogado dativo é obrigado a aceitar a indicação do juiz? Olha só, os códigos, tanto o Código Penal quanto o Código Civil e os códigos de processo, inclusive, eles dão ao juiz a autoridade de convocar esse advogado, tendo em vista a necessidade que existe daquela pessoa que está pleiteando no judiciário. É lógico que tem casos excepcionais, toda regra tem uma exceção. E o advogado ele pode rejeitar aquela nomeação justificadamente. Ele verificar que ele não tem condições, não domina a matéria, vai causar um prejuízo em vez de um benefício. Então, existem vários casos de excepcionalidade. Cabe ao juiz, na hora da nomeação, verificar se aquilo é caso de excepcionalidade ou não. E o advogado, nesse caso, é obrigado a fazer aquela intervenção e participar daquele processo ou daquela audiência, conforme seja convocado pelo juiz. Em quais ações o advogado dativo pode atuar? Normalmente nas ações penais, nas ações de família, né? Nas ações em que existe uma quantidade grande de processos e as pessoas menos assistidas que necessitam daquele processo para a sua subsistência, para a sua manutenção. Às vezes é um doente que está precisando ser internado, família muito carente, não tem condições de na justiça pagar um advogado, não existe defensor, o juiz convoca um advogado para participar de uma audiência ou participar de um processo nesse caso. O réu pode destituir o advogado dativo? Se ele só pode destituir se ele tiver condições financeiras de contratar um advogado. Mas no caso contrário, normalmente não. E hoje, como é que a justiça analisa a questão de quem pode e de quem não pode pagar por um advogado? Na verdade, existe uma lei que regula a assistência judiciária gratuita. E normalmente as defensorias públicas elas pedem que as pessoas apresentem documentos, tipo a declaração do imposto de renda, que verifica que ela não tem rendimentos. Se ela está empregada, trazer a carteira de trabalho, onde ela comprova a incapacidade dela de constituir um advogado privado. Com essa constituição de um advogado privado, se ela não puder, então a Defensoria Pública aceita aquele encargo. Mas não é só a Defensoria Pública que faz isso. A OAB, por exemplo, tem a Fundação de Assistência Judiciária, chamada FAGE, que são advogados que prestam assessoria gratuita para os menos assistidos e a OAB ela contrata esses profissionais para trabalharem nesse órgão, nessa fundação, e eles prestam o mesmo serviço da Defensoria Pública e também verificam os mesmos requisitos, se a pessoa tem condições financeiras, se ela está trabalhando. Então, na verdade, é mais um complemento à Defensoria Pública no sentido de dar ao menos assistido a condição de pleitear na justiça qualquer direito que lhe caiba. Então, as pessoas que não têm condições financeiras procuram a Defensoria Pública, as fundações de assistência judiciária. E ainda tem mais uma outra, as instituições privadas, as universidades, hoje têm núcleos de prática jurídica, que também prestam serviços de natureza de assistencial a pessoas menos favorecidas, e esses núcleos, qualquer cidadão que não tenha condições pode procurar. E normalmente eles são instalados em áreas carentes, para que as pessoas tenham esse acesso a esses núcleos. Isso serve de treinamento, vamos dizer assim, de prática forense para os advogados recém-formados. Isso serve também para os estagiários que estão fazendo a prática jurídica, né? Uma cadeira da Faculdade de Direito, para que esses estagiários adquiram essa prática jurídica. Então, todos participam desses projetos sociais. O senhor citou aí as ações que os advogados dativos podem atuar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão penal. Como que funciona nesse caso? Normalmente, por exemplo, as audiências, um réu preso, uma pessoa que foi presa em flagrante por um roubo, um furto, um homicídio, e a defensoria não tem advogado, vamos dizer assim, para atender aquela ocorrência. Então, quando ele é levado à presença de um juiz para ser interrogado, o juiz normalmente precisa de um advogado presente para fazer a defesa que o Estado teria que dar. É obrigação do Estado assistir e fazer a defesa dos menos assistidos. Está previsto na Constituição e todo mundo tem que seguir, inclusive, principalmente o Poder Judiciário. Então, nessa hora, o juiz não começa a audiência enquanto não houver a presença de um advogado. Pode ele solicitar esse advogado ali aos que estão no fórum fazendo uma diligência ou fazendo alguma verificação dos seus processos, como ele pode solicitar ao OAB que indique um advogado para participar daquela audiência ou daquele processo
da qual tenha um réu preso ou até um réu solto, mas que seja uma audiência na esfera criminal. E no âmbito de família? Na esfera de família, por exemplo, uma pensão alimentícia, um alimento provisório para uma mãe. Então, normalmente, esse é para uma criança. O pai não está presente, ou o pai estando presente, precisa de um advogado para assistir aquela pessoa, aquela mãe que está necessitando. Então, nessa hora, o judiciário, se não houver a defensoria pública, pode convocar um advogado nos mesmos moldes da advocacia criminal. E se o resultado dessa ação não foi o que o réu esperava, ele pode reclamar? Não, ele não pode. Na verdade, a reclamação ela é muito difícil de acontecer. Primeiro, por quê? Porque naquela condição em que o menos assistido está, minimamente, qualquer profissional, ele fazendo o trabalho dele, ele pode ter o êxito que aquela pessoa busca no judiciário, né? Então, o advogado inscrito na Ordem dos Advogados, ele tem total capacidade para atender qualquer tipo de demanda no judiciário. Lógico que se houver um erro técnico, se for verificado um erro técnico no processo, é lógico que esse advogado, se for nomeado defensor dativo, não tem como ele reclamar, porque era o profissional que não estava à disposição dele, foi convocado por uma ordem judicial. Agora, se houver um erro técnico que cause prejuízo e esse erro for manifesto, poderá o juiz oficiar a ordem dos advogados para que apure a conduta do advogado, se ele foi uma conduta que prejudicou a parte por falta de conhecimento técnico ou por falta de atenção a algum prazo processual, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Na verdade, o defensor dativo, ele não acompanha o processo. Ele pratica um ato determinado por nomeação do juiz e, depois disso, quem assume o processo é a própria Defensoria Pública. Ele não tramita junto com o processo, ele não presta uma defesa continuada àquele cliente. É para prática de atos pontuais, atos que o juiz precisa da figura do advogado. Um advogado da ativa pode atuar nos tribunais superiores? Não, justamente por isso, porque o advogado da ativa ele não faz recurso de parte. O advogado da ativa, na verdade, como eu lhe falei, ele pratica atos pontuais, participa de uma audiência, acompanha o juiz em determinada situação, na oitiva, no interrogatório de uma pessoa, e depois disso, quem assume a continuidade da defesa daquele menos assistido é a Defensoria Pública, que aí ela pode recorrer até as últimas instâncias do judiciário. E essas pessoas que precisam de uma defesa pública, pode escolher o defensor público ou o advogado dativo que vai trabalhar naquela ação? Não. Primeiro que a Defensoria Pública ela tem as áreas especializadas em defensoria. Tem a da área criminal, tem a área civil, e nessas áreas já existem defensores públicos concursados, especialistas naquelas áreas para fazer a defesa dos menos assistidos. No caso do defensor dativo nomeado por juiz, o juiz procura escolher alguém ligado àquela área de atuação. Então, na verdade, não cabe à parte escolher quem que vai fazer a sua defesa. Caberia a ela se fosse contratar um advogado, que aí ela teria à disposição todos os advogados especialistas naquela matéria. Mas, nesses casos, não cabe à parte escolher o advogado. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. O tema de hoje foi advogado dativo. Quem esclareceu todos os detalhes para a gente foi o presidente do Tribunal de Ética da OAB, seccional do Distrito Federal, Eric Bezerra. Obrigada por sua participação. Muito obrigado, por nada. O Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima!